Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, terça-feira, vamos ouvir o Evangelho que está em Marcos, capítulo 3, versículo 31 a 35. Marcos 3, 31 a 35. Quero partilhar com você, meditar sobre a vontade de Deus. Amar a vontade de Deus quando ela acontece. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Chegaram então a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ao redor dele estava sentada uma multidão. E disseram-lhe: tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós. Meus irmãos, todos os gestos do nosso Senhor, nossa palavra, a vida do Senhor, é um constante ato de libertação, de salvação, de vida eterna. E tudo Ele quer nos ensinar. E então Ele está nessa casa, naquela mesma casa ontem, o Evangelho de ontem mudou por causa da liturgia, por causa da festa de São Timóteo e São Tito, mas seria aquela controvérsias com os judeus, com os fariseus, com relação a tinha acusado ele de expulsar um demônio pelos chefes dos demônios, e ele fala também do pecado contra o Espírito Santo. Nesta casa, uma multidão de gente está ao redor dele. Então a mãe do Senhor, seus irmãos, sua família, temos de entender que a família no tempo de Jesus é o tipo da família patriarcal, é a família onde, espécie de um clã, onde tinham pai, mães, irmãos, parentes, primos, tios, pessoas distantes da família, onde moravam aquela comunidade enorme, agrupavam em torno daquela família do pai ali, tudo então era família. Entendemos também que a família para o judeu é aqueles que tinham a descendência de sangue mesmo, né? Os descendentes de Abraão, aqueles que tinham sangue judeu, para pertencer à família também. Mas, então, diante dessa família da mãe do Senhor, os irmãos, os parentes que queriam vê-lo, chamando. Então Jesus ele vai dar para nós um grande ensinamento de estender, de fazer agora, dar a entender a nova família, não mais somente aquela de sangue, não está desprezando a consanguínea, não está desprezando a família humana, mas está agora construindo, elevando uma nova família. A família onde ele é a presença, onde ele é o centro, é claro, mas a família daqueles que se reúnem em torno do Senhor, em torno da vontade de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus, a família espiritual. A família guiada pela palavra de Deus. Então, aqueles mesmo que não são nenhum parentesco consanguíneo, se torna a família do Senhor, porque tem um vínculo espiritual, da retidão do coração de buscar e fazer a vontade de Deus. Por isso o Senhor diz: os irmãos, meus irmãos, minhas irmãs, são aqueles que fazem, ou quem faz a vontade de Deus. Bom, qual é a vontade de Deus? O Evangelho de São João, um outro atrito lá de discussão entre Jesus e os fariseus, os judeus, lá no discurso da vida do capítulo 6 de São João, quando perguntam a ele, ao Senhor, dizem assim: o que devemos fazer para praticar as obras de Deus, ou seja, para fazer a vontade de Deus? O que Jesus responde? A obra de Deus é que criais naquele que ele enviou. Então, a obra de Deus, a vontade de Deus, primeiro, é que nós possamos viver a fé. A fé é a obra que Deus quer realizar em nós. A fé em nosso Senhor Jesus. Crer naquele que ele enviou. Crer no Senhor na sua plenitude, na sua inteireza. Crer no Cristo total. Essa é a vontade de Deus. Estar unido ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. Por que, meu irmão, minha irmã? Porque a vontade de Deus para nós, infelizmente, é só quando as coisas estão boas. A vontade de Deus para nós é só quando tudo dá certo.
A Virgem Maria, por exemplo, é esta que em primeiro lugar ocupa essa da família de Deus, porque ela foi aquela que amou, fez a vontade de Deus. O anjo a chamou, o anjo anunciou a ela o projeto de Deus, e aí no Senhor é uma grande coisa. O que é ter um filho? E ainda um filho que era filho de Deus. Isso é uma grande graça, uma grande maravilha, um presente do céu. Aí Maria contemplou a vontade de Deus, amou e a fez. Ela fez a vontade. Diz: eis aqui a serva do Senhor, escravo. Faça em mim segundo a tua vontade, a tua palavra. Maria abraçou a vontade de Deus. Mas depois nós encontramos Maria onde? Aos pés da cruz. Ali também ela amava a vontade de Deus. Ali também ela estava fazendo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus naquele momento para ela está aos pés da cruz. Ali, aos pés do seu filho. Também se entregando em sacrifício com o filho. Ali estava adorando o filho, amando o filho, entregando ao Pai, fazendo também oferta do seu coração ao Pai. A vontade de Deus no sofrimento, nas dificuldades. Jesus muitas vezes deixou bem claro: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Quando o Senhor foi acolhido, quando cantar Hosana ao filho de Davi, quando ele foi acolhido por tantos, estava fazendo a vontade de Deus. Mas quando ele foi rejeitado, desprezado, nós encontramos no Horto das Oliveiras, lá no capítulo 22 de Lucas, por exemplo, uma das citações, todos os evangelistas citam. Mas lá no horto, no momento de sofrimento, onde ele soou sangue, ele diz: Pai, se é possível, afaste de mim este cálice. Mas depois ele voltando para a vontade de Deus. Não a minha vontade, mas a tua. Ali, naquele sofrimento, Jesus, o homem Jesus, olhou para a vontade do Pai e amou a vontade do Pai. Faça a tua vontade, não a minha. Meu irmão, a grande dificuldade nossa é esta. É amar a vontade de Deus quando ela acontece. Nós até desejamos fazer a vontade de Deus, mas aquilo enquanto nos agrada, enquanto está tudo bem, mas quando a vontade de Deus vai contra a nossa vontade, nós até fizemos tudo certo, nós até planejamos tudo, mas de repente tudo deu errado. Nós podemos dizer, Jesus planejou tudo, ele fez tudo certo, mas tudo deu errado. Maria fez tudo certo, foi uma bela e santa mãe, no entanto estava aos pés da cruz. São Paulo vai dizer, perdi tudo por causa de Cristo. São Paulo perdeu tudo, tudo, material, bens, tudo, por causa de Cristo. Nós, com nossos olhos humanos, não espirituais, nós julgamos tudo com aparência. Nós com certeza, no tempo de São Paulo, nós iríamos acusar São Paulo. Mas São Paulo fez tudo errado, por isso está nessa nhaca que ele está agora. Talvez nós até iríamos jogar pedras também em Jesus. Nós iríamos falar, tá vendo? Falei, ele estava pregando, fazendo isso, fazendo aquilo outro, agora deu no que deu. Nós iríamos falar, porque nós somos bons para isso. Nós somos bons para apontar culpados ou caçar culpados. Nós somos bons para apontar. Basta nós vermos alguém sofrendo, tendo problemas, nós caçamos culpados. Até na doença. Já perceberam? Uma doença, nós ficamos caçando culpado. Ah, mas também ele não cuidou, ele não tratou. Ah, o médico fez isso. Nós nunca olhamos para o sofrimento, para amar a vontade de Deus, que daquele sofrimento, Deus também vai tirar um bem maior, como diz São Paulo. Tudo concorre para bem daqueles que amam a Deus. E amar a Deus não quer dizer que vai dar tudo certo. Amar a Deus não quer dizer que nós somos perfeitos e fazemos tudo certo. E até aqueles que fazem as coisas certas, mas também dá errado. Por isso como é difícil a vontade de Deus na nossa vida. A carta aos Hebreus, o Senhor diz, lá no capítulo 10 da carta aos Hebreus, eis que venho com prazer fazer a tua vontade. Jesus veio com prazer fazer a sua vontade, mas prazer na cruz. É algo que desafia a nossa inteligência. Mas por que o Senhor então fala
fala que esse salmo está cumprindo ele está cumprindo isso. É porque o Senhor contemplava em tudo a vontade de Deus. Maria em tudo contemplava a vontade de Deus. Até naquilo que humanamente estava tudo errado. Tudo errado. Olhar e abraçar a vontade de Deus. No sofrimento, ser capaz de amar. O Senhor nos dá o mandamento de amar a Ele sobre todas as coisas. No sofrimento, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo, no sofrimento, amar. No sofrimento, temos que amar aquele que até causou o sofrimento. Mas é a vontade de Deus. O grande problema é que nós olhamos para a vontade de Deus e tudo tem que estar bem, resolvido. A família tem que estar boa, o casamento dando certo, os filhos estão tudo bem com eles, o dinheiro está aí. Ou seja, a vontade de Deus, nós somos bons para fazê-la quando ela está no sucesso, tudo dando certo. Mas quando tudo dá errado, aí contemplar a vontade de Deus, aí nós já deixamos de fazer parte da família de Jesus. Porque nós entendemos que aqueles que são da família de Jesus não podem passar por sofrimento, nem dores, nem decepções, nem angústias. E sempre queremos uma resposta e não temos resposta para tudo. Esse é o grande problema. Nós não temos resposta para tudo, meu irmão. Muitas coisas não temos resposta. Muitas coisas que dão errado ou acontecem de errado na nossa vida, nós até tentamos achar uma resposta, mas não temos. Queremos achar. E porque não achamos, não conseguimos também contemplar que Deus ali está manifestando a sua misericórdia. Deus permitiu aquela situação, porque dessa situação Ele pode tirar um bem maior. Amar a vontade de Deus quando ela acontece. Peçamos ao Senhor que nos dê essa graça. Eu tenho pedido ao Senhor, ainda não consegui, mas de ter essa graça, de amar a vontade de Deus, de abraçá-la, mesmo quando ela diverge da nossa, quando vai tudo contrário a nós. Mesmo quando nós não entendemos, não temos resposta, não compreendemos. Saber contemplar a vontade de Deus, como diz São Paulo, em tudo dar graças. Mesmo quando eu fui culpado por tudo. Mas não condenar, mas olhar e saber contemplar a vontade de Deus. E aí, como diz o Salmo, o Senhor é minha luz e a minha salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. No momento de dor, de sofrimento, de dificuldade, rezar esse salmo. O Senhor me cerca de carinho e proteção. Mas nessa situação, sim, Ele me cerca de carinho e proteção. Porque Ele é minha luz e a minha salvação. A família de Jesus é constituída daqueles que fazem a vontade de Deus. Que amam e a buscam. Todos os dias da vida. Apesar dos sofrimentos e dificuldades. Que o Senhor nos dê esse Espírito Santo, a sabedoria e a graça. De um coração verdadeiro, sincero, que sabe viver a vontade de Deus em cada situação da nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. O Senhor nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, eu te peço mais uma vez, dê o like, se inscreva, divulgue o nosso canal. Deus te abençoe.